Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais podcast, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, meu pastor, amigo, empresário também, tá nos vindo aqui trocar esse papo com a gente. Pastor, seja bem-vindo aí, muito obrigado, tá bom por estar aqui com a gente? Obrigado, eu que agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês ricamente por essa ideia, né, desse canal. Eu acredito que mais pessoas vão ser alcançadas através desse trabalho de vocês e, quanto a mim, só agradecer por essa oportunidade aqui de expor algumas ideias e a satisfação que a gente tem em servir ao Senhor. Verdade. Que bom, pastor. Nós que agradecemos aqui essa disponibilidade do senhor vir aqui trocar esse papo com a gente. Vamos lá, pessoal, porque esse papo hoje está muito especial. Vamos lá para mais um Jesus Mais podcast. Pastor, eu queria aproveitar aqui a experiência do senhor, os anos de caminhada, e trazer uma reflexão para a gente poder comentar aqui um pouquinho sobre o panorama cristão de algum tempo atrás para os tempos de hoje. A gente sabe que foram muitas dificuldades que o senhor passou, não era tão fácil ter acesso ao cristianismo igual tem hoje, muita pregação no YouTube, igrejas a gente vê em vários locais, cada esquina, principalmente aqui no Ipanema, né? Cada esquina a gente vê uma igreja, que é coisa que antigamente não tinha. Verdade. Eu lembro que minha mãe contou a história que ela caminhava quilômetros para poder ir para a igreja na época, porque não tinha tantas assim. Hoje tem muitas e você vê o povo um pouco meio frio, meio desanimado, parece que mais fraco do que o povo antigamente. Ficou mais fácil ter acesso e o pessoal passa a dar menos valor. Como é que o senhor vê esse panorama do tempo passado para o tempo de hoje? Quais são as lições que a gente pode olhar assim, refletir e aprender um pouquinho com o passado? Olha, Wellington, é interessante essa sua abordagem, porque quando nós olhamos para os anos 90, foi no qual eu me converti, lá em 92, a gente não tinha tanta facilidade como você já expôs aqui. O acesso era mais difícil, mas o que a gente observa é que quanto mais facilidade, menos se valoriza. Isso é verdade, isso aí é interessante. Mais facilidade, menos se valoriza. Quando você não tem acesso a tantas coisas, quando você adquire aquilo, você valoriza. E eu acho que o cristianismo tem, com essas facilidades que chegou, ao invés de aproximar as pessoas, por mais informação que ela recebe, parece que elas estão se distanciando do cristianismo verdadeiro. Parece até uma ofensa falar no cristianismo verdadeiro. E tem um falso. O cristianismo, né? Ele é um único, ele é um só. Porém, os entendimentos que as pessoas têm hoje é diferente lá dos anos 90, mas falta, eu vejo que falta esse comprometimento maior com as pessoas que aderem ao cristianismo. Parece-me que nós estamos nos tornando simpatizante da fé. Então, nós estamos nos convencendo de que é bom, mas não há convicção. Eu vejo isso em muitos lugares e em muitas pessoas. E quais são as dificuldades que o senhor vê que antigamente tinha, que acho que fez a gente, o senhor se tornar uma pessoa mais forte? Tipo, o senhor congregava perto, como é que eram os cultos, tinha sempre, como é que era esse processo antigamente aí? Olha, não, a congregação sempre morei perto. Sempre morei perto. Quando eu mudei daqui do Valparaíso para o Jardim do Ingá, eu morava perto da congregação e o pastor, na época, ele trabalhava com leite. Então, ele acordava na madrugada, 9 horas, ele já tinha feito as suas entregas e voltava para casa. E, na época, eu trabalhava à tarde, então, pela manhã, a gente tinha sempre um encontro ali quase que diário. Então, eu tive um acompanhamento de perto e, posteriormente, foi muito rápido também. Foi mais ou menos 1 ano por aí. Posteriormente a isso, eu mudei para a cidade ocidental e também encontrei o pastor Luiz Adalberto, que me discipulou, que me orientou. Então, não tive muita dificuldade em relação à distância de congregação. Em relação aos cultos, nós tínhamos terça, sábado e aos domingos. A gente vai voltar ainda sobre essa questão do panorama do cristianismo, mas aproveitando que o senhor falou sobre discipulado aí, sobre aprender,
Como é que o senhor vê a importância do discipulado? Como é que foi a importância na sua vida cristã? Porque o senhor falou que passou um ano aí com o pastor, tendo encontro com ele diariamente, de manhã. Aí o senhor falou também, o senhor sempre conta aqui que o senhor ia, procurava o pastor Luiz Adalberto para tirar dúvidas e tudo mais, tá? Isso é um discipulado, né? E hoje em dia as pessoas estão querendo meio que caminhar sozinhas. Você vê que as pessoas hoje muitas vezes não valorizam isso. Como é que o senhor vê a importância do discipulado na sua vida, na sua caminhada aí na fé? Olha, Wellington, isso é muito interessante porque quando você tem uma pessoa do teu lado Uhum, para te orientar, é diferente. Inclusive, até eu falo aqui para as pessoas que vão nos assistir depois, uhum, que não menospreze esse método, mas também não se apegue só nisso. Se apegue muito mais nas pessoas que estão do teu lado. uhum, Eu estou aqui nessa distância, obviamente você vai adquirir alguma experiência através daquilo que é dito aqui, mas o mais importante, se eu posso dar um conselho nesta manhã para você, ou não sei qual é o horário que você vai uhum. ver esse vídeo, é que você se espere nas pessoas que estão ao seu lado. Isso é Porque é importante. muito fácil a gente falar daqui, as pessoas não nos conhecem, não sabem qual é o nosso comportamento verdadeiro. Uhum, E eu tive um acompanhamento de perto, tanto com o pastor Luiz Adalberto, como com o pastor Ezequiel, que hoje reside em São Paulo. uhum, Posteriormente, o pastor Luiz Adalberto mudar para a Bahia, acho que na época ele recebeu uma licença-prêmio, que ele é da Polícia Militar, ficou o pastor Ezequiel. uhum. E os modos totalmente diferentes, o acompanhamento. Então, eu extraí o máximo que eu pude extrair desses homens que me aconselharam, entendeu? Um tinha um dinamismo na evangelização, no caso o pastor Luiz Adalberto. O pastor Ezequiel já tinha um acompanhamento mais Pi- próximo, mais de aconselhamento, hum, entendeu? De estar ali junto, entendeu? hum. Então, foi muito importante esse acompanhamento, o discipulado, conforme você perguntou. Então, é muito importante as pessoas se deixarem ser discipulado, porque sempre necessitamos de aprender alguma coisa. Quando você achar que já sabe tudo, está na hora de você voltar e começar tudo de novo, Começar porque de você novo. não aprendeu nada. Isso é verdade. É verdade, né? É interessante porque o senhor falou uma coisa bastante importante pra gente, a questão de você se deixar alguém te ensinar. O que acontece é que muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo, né? E outra questão importante que o senhor falou também é a questão de você ser discipulado por pessoas de perto. Não que você não possa ser discipulado por pessoas de Sim, sim, longe e claro, tal, claro. ainda mais hoje em dia com as redes sociais, com tudo que a gente tem, mas ter esse contato pessoal, você conhecer as fraquezas e as fortalezas das pessoas é muito importante, porque isso vai passar um amadurecimento. Eu aprendi que se você quiser, você pode roubar na vida, no bom sentido, tá, pessoal? Como assim roubar na vida? Você pode pegar conselho de alguém que já passou por fases que você ainda vai passar. Sim, sim. Entendeu? Isso é você evitar erros e chegar no caminho mais rápido. E como é que você faz isso? Com discipulado. Perfeito. Entendeu? Andando com pessoas que já sabem. Eu fico imaginando aí o testemunho do senhor. O senhor falou que aprendeu com esses pastores. Possivelmente, se você não tivesse andado com eles, você teria errado bem mais. Ah, sim, com certeza. E quando a gente observa e vê que as pessoas tomaram algumas decisões que o resultado não foi aquilo que se esperava, a gente até tem uma frase aí já dita por muitas pessoas que fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes é loucura. Uhum. Então você tem, para obter resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Então aquilo que eu achava que as pessoas tomaram a decisão e que não obtiveram o resultado esperado, desejado, eu procurei, nas minhas decisões, fazer diferente, para Uhum. poder ter esse resultado diferente. Nem sempre alcancei, mas eu acredito naquilo que você falou. Errei menos. Uhum. E eu sei que ainda vou errar, mas a gente ter essas experiências, ter esses exemplos perto, tá? É bem mais interessante. Então, permita-se a ser ensinado. Uhum. Essa é a frase. Entendi. O discipulado é importante porque vai te fortalecer, vai te ensinar. E outro ponto interessante também é que o senhor passou por vários discipuladores, querendo ou não, né? Sim, O sim, senhor sim, citou sim. 2 aqui e o senhor também citou diferenças entre eles. Sim.
E para você ver como que é importante a gente pegar um pouquinho de cada um, né? Acredito que um te fez hoje ser um pastor talvez mais evangelístico, que foi o que o senhor citou aí, e o outro também te fez ser esse outro pastor mais que acompanha, mais próximo. Então você vê que é uma junção. Não dá para se aprender só com um. Você ter, como podemos dizer, que vários discipuladores ou um de uma forma ou de outra. Então isso é importante, né? A gente saber ver a diferença, coletar o melhor ali e montar a sua visão. Porque eu acredito que foi isso que o senhor fez, né? O senhor pegou um pouquinho de cada um aí, o pastor Jorge também, que o senhor trabalhou muito com ele também, né? Com certeza. Essa questão de você tentar extrair aquilo que tem de melhor no outro. Porque quando você tem essas experiências, quando você tem essas pessoas ao teu lado, te auxiliando, te ajudando na caminhada, é muito importante isso. Eu tive esse acompanhamento no início da minha fé, né, do pastor Luiz Adalberto, posteriormente o pastor Ezequiel, e com o pastor Jorge Carlos, a experiência já foi totalmente diferente. Já aprendeu. Porque o que acontece? Esses dois estavam me ensinando, me discipulando. Uhum. E já com o pastor... Ezequiel? Não, o pastor Jorge Carlos, nós já estávamos agora numa posição de liderança. Agora nós já estávamos trabalhando juntos. Uhum. Entendeu? O que é muito importante também. Isso aí, a gente teve um preparo, né? A gente teve momentos de aprendizado e agora estava na hora de colocar em prática aquilo que a gente achou que tinha aprendido, né? Porque o cristianismo, a gente nunca sabe de tudo. Cada pessoa tem uma maneira de receber a palavra, de receber esse aconselhamento, essa ministração. Cada um vai receber de um jeito. Sim. Então, há um tipo de abordagem para cada pessoa. Sim. Mas, no geral, a gente, quando se permite a ser instruído por essas pessoas que têm mais experiência que a gente, que já trilharam os caminhos diferentes, então a gente consegue ter um aprendizado bem mais tranquilo e levar um cristianismo bem mais leve. Porque hoje eu preocupo muito porque as pessoas estão vendo o cristianismo como um peso, um fardo. E aí a gente vê lá nos anos 90 que as cobranças eram diferentes, porque além do ensino da matéria bíblica, nós tínhamos também algo muito pesado que eu achava na época, por exemplo, usos e costumes. Você não entra mais numa igreja hoje e ouve pregações sobre usos e costumes. É muito raro, né? Não é verdade? Então, o que acontece? A gente tinha isso e isso era muito forte. E tinha que estar em evidência. O conhecimento que você poderia ter biblicamente não era tão exposto assim. Agora, em relação a usos e costumes, era muito cobrado, era muito pesado, e as pessoas levavam uma boa, ninguém se sentia constrangido. Você imagina hoje, Everton? Você imagina hoje o pastor chegar e falar para um irmão, para uma irmã, acerca da sua vestimenta, com o esposo do lado? Se o esposo permite, se o esposo aceita, se a esposa aceita, porque a gente fala das mulheres, mas também os homens não estão muito diferentes não, sabe? Aquelas calcinhas apertadas, entendeu? As camisetinhas regata, mostrando os músculos. Então, você imagina hoje o pastor falando isso, sendo que o teu companheiro permite tudo isso? Você entende a dificuldade que a gente... que parecia ser dificuldade no passado e a gente não tem isso hoje? E, no entanto, as pessoas, como a gente já falou aqui, parece que estão mais fracos, entendeu? As pessoas estão livres para fazer aquilo que bem desejam, entendeu? E, no entanto, qualquer palavra mais dura já é motivo de chateação, já quer mudar de igreja, já quer abandonar a fé, e ainda justifica que foi porque um irmão pastor, o seu líder, falou algo que ele não gostou. Você vê como é que tá? Tá, o pessoal tá mais... É bem diferente. Sensível, né? mais sensível. Tá muito sensível, mas para a palavra não. A palavra tá aí, podcast, YouTube, tudo enquanto é sistema aí, WhatsApp. Tá muito fácil, mas parece que não entra. Tá? Eles verem, mas não entendem. É aquilo que o senhor falou no começo, né? Quando a gente tem uma coisa com facilidade, a gente muitas vezes não valoriza tanto. É verdade. Entendeu? É como se fosse na nossa vida. Se você ganhar uma coisa de presente, você vai valorizar de uma forma. Agora, se você trabalhou, suou, falou, não, isso aqui custou meu suor, vou cuidar.
É assim ou não é? Um exemplo, você ganhar um carro. Verdade. Se você ganhar um carro dado por alguém, você vai cuidar? Vai. Mas talvez não cuide tanto. Mas se você suar, trabalhar anos ali para pagar aquela parcela todo mês ali, você vai falar, não, eu sei quando é que foi, entendeu? Eu sei como é que é. Então, eu acho que as pessoas estão esquecendo disso, sabe? Que pra gente ter o que a gente tem hoje, pessoas sofreram, batalharam, se empenharam, se dedicaram para que isso chegasse até nós aqui hoje. É verdade. Então, acho que isso é muito importante a gente começar a valorizar o que nós temos, toda essa liberdade, toda essa rede de acesso que nós temos hoje e realmente nos debruçarmos, usarmos nosso tempo com qualidade, com dedicação, para a gente conhecer realmente o que o cristianismo tem para nós. E voltando um pouquinho aqui no assunto do discipulado, pastor, você ouviu que cada passo foi importante na formação do seu ministério como pastor, para chegar onde o senhor chegou hoje, pastor presidente do ministério. E a gente vê que foi um processo. Sim. E cada processo o senhor foi crescendo, foi aprendendo com um, com o outro, aí aprendendo primeiro como é que se faz, depois você começou a fazer, o senhor começou a fazer. E como é que o senhor vê, quais são os riscos que a gente pode ter hoje, que eu vejo muita liderança que as pessoas hoje não querem passar pelo processo. As pessoas querem começar, da noite pro dia já querem carro, já querem título, já querem função, já querem, não sei como é que o senhor vê isso. Hoje em dia, na minha visão, tá meio que assim, muito rápido, as pessoas não querem passar por um processo de esperar anos até aprender, sentar para aprender, ouvir, primeiro ver alguém fazendo, já quer, não, já sei fazer, não sei o que e tal. Então, eu acho que isso traz uma falta de maturidade para a pessoa. E ela se torna uma pessoa imatura e errando em alguns pontos. Quais são os riscos de não ter um discipulado que pode trazer para uma liderança hoje em dia? Olha, Wellington, concernente ao processo do passo a passo, desde lá da época dos anos 90, eu sinceramente eu não vejo essa necessidade de eu ter que passar ou fazer você passar hoje na posição de pastor. Eu não vejo a necessidade de fazer com que os meus liderados passem por tudo aquilo que eu passei no sentido, não, é um de cada vez, aquele negócio todo e tal. Todavia, não pode-se você adquirir um conhecimento ali via internet, entendeu? E já achar que sabe fazer, porque no momento da dificuldade, você vai errar. Por que que nós temos hoje muitos líderes frustrados? Pessoas que a gente trouxe para exercer alguma liderança, e essa liderança, ao invés de trazer para ele um amadurecimento, uma experiência no qual ele fosse crescer, ele sucumbiu, ele desmotivou, como que nós vamos dizer? Pesou, né? Ele pesou para ele. Ele não estava pronto para assumir aquela liderança. Desejar, como o apóstolo Paulo disse, que quem almeja o psicopado, excelente obra almeja, não é pecado, é muito bom. Inclusive, está faltando isso. Todas as vezes que a gente se reúne, se a gente perguntar quem aqui deseja ser pastor, quem aqui deseja ser líder, você vê só as pessoas saindo pela tangente. Não, pastor, eu quero ficar no meu cantinho aqui mesmo. Isso não é pecado desejar, isso é até bom. O que não pode ser por vaidade. O que eu vejo que, na atualidade, essas pessoas que se autopromovem a líder e faz de tudo para ser o líder, não pela causa, mas pelo título, a tendência é falhar. A tendência é falhar, porque o cristianismo não é esse glamour em que muitas pessoas pensam, porque nada mais é do que cuidar de pessoas. Sabendo que, no final, depois de você ter abrido mão da sua individualidade em prol do coletivo, ter feito tudo por pessoas e fez 99%, as pessoas vão lembrar daquele 1% que você não fez. Por isso, é muito importante para nós que estamos hoje numa liderança, lembrar dos nossos discipuladores, daqueles que nos ensinaram, porque se estamos aqui, é por causa deles. E hoje, a tendência dessas pessoas que assumem uma liderança despreparado, no sentido de não ter passado por essas experiências, é isso. Eles se frustram, ficam tristes e abandonam até a fé. Muitos abandonam até a fé. Conhecemos várias pessoas que estão fora da igreja hoje, fora do cristianismo hoje, porque não conseguiram executar aquela missão
para a qual ele se propôs fazer. Uhum. É muito complicado isso. Eu tenho pensado muito também sobre a questão de sucessão, sabe? A gente passou pela festa da igreja agora há 24 anos, e eu fiquei imaginando lá atrás, não sei se o senhor já imaginava que seria um dia pastor, que seria o presidente de uma igreja e tudo mais e tal. Como é que o senhor vê que foi suas transições para o senhor chegar onde o senhor chegou hoje? Foram boas? Te ajudaram a amadurecer? E como é que o senhor vê lá na frente também? Porque eu tava olhando esses dias pro Heitorzinho, a gente teve umas fotos, a gente tirou na festa da igreja agora, né? Aí tem uma foto que tá eu, o senhor, o pastor Jorge Carlos, e não lembro mais que tá na foto o Jonathan. E tem uma foto também que tá ali fora, tá o Heitor, o Igor, o Levi, o filho da Renata, também na foto. Eu falei, cara, hoje nós estamos aqui, mas daqui a alguns anos serão eles. E hoje o senhor tá aqui, mas lá atrás... o senhor via a gente pequeno, igual a gente estava agora falando sobre fotos aqui e tal. É verdade. Então, como é que o senhor vê essas transições aí que o senhor já passou e que a gente vai passar? Porque a gente vê que nós somos passageiros aqui. Sim, sim. A gente não pode construir nada sobre nós. É tudo sobre ele. Entendeu? Então, olho para trás e falo, cara, a gente está aqui, então a gente tem que começar a preparar amanhã. O senhor viveu já algumas transições. Conta pra gente um pouco dessas experiências aí. Olha, Wellington, eu fui muito abençoado por Deus. Tenho sido até hoje, graças a Deus. E em relação à sucessão, eu sempre falo que a coroação de uma liderança é a sucessão. Se você liderou e não conseguiu um sucessor, você falhou na sua liderança. E eu tive essa oportunidade e hoje a gente vê essa questão da sucessão como sinônimo de preocupações em alguns ministérios, e eu aqui não quero citar nomes, mas a gente frequenta alguns ambientes, algumas reuniões, fazemos parte de alguns conselhos aqui na cidade, e a gente percebe em determinadas lideranças essa preocupação não em formar sucessores, mas em se manter ali no poder. Eu não vejo meio com uma dinastia. Ali. Exatamente, é como se fosse uma monarquia, né? Passar para o meu filho. Eu vejo isso assim. Eu luto para quê? Para que eu possa formar não só um, mas vários, que na minha ausência não só um possa fazer, mas 4, 5, 6. Então, eu vejo isso tranquilamente. Me esforço para que eu possa preparar as pessoas para que, na minha ausência, elas possam assumir, fazendo melhor do que o que eu estou fazendo. Eu não tive essa dificuldade, como mencionei aqui, às vezes alguns ciúmes, eu não tive isso com os meus líderes, graças a Deus. Então o senhor já foi aprendendo isso também. Eu fui aprendendo. Né? Então, é isso que é importante, porque quando você vê apóstolo Paulo, na carta que ele escreve a Tito, né? Ele fala sobre ele dar conselho aos mais velhos, às mulheres mais velhas, aos jovens. E ele começa, mas ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele falou, olha, e você em tudo seja o exemplo. Então, se eu falo de sucessão e eu tenho ciúme daqueles que vêm para executar a missão que eu trouxe até aqui, eu tenho que ficar aliviado, eu tenho que ficar satisfeito e não com ciúmes. E a gente vê muito isso, infelizmente a gente vê muito isso. Eu não tive isso, graças a Deus, os pastores não tiveram nenhuma dificuldade. Quando, voltando aqui lá no 97, ou um pouco antes, 95 por aí, 94 para 95, lá na cidade Ocidental Park. Eu lembro que eu sempre gostei de ir bem ajeitadinho, né? Então cheguei lá e era uma festa importante, nossa congregação pequena, mas era uma festa onde a gente tinha muito isso as congregações todas nas festas, elas visitares. Ir para a sede, né? Ir para a sede, ou a sede enviava o departamento. Vamos dizer, se é festa das senhoras, envia o departamento de senhoras da sede para ir lá na congregação, representar aquele negócio todo. Nossa igreja, eu não me lembro agora qual que era a festividade, mas estava em festa. E tinha bastante pessoas lá na igreja.
E o pastor Ezequiel Francisco, que está lá em São Paulo, chegou rouco, sem voz. Eu lembro que eu era diácono na época. E aí, entendeu? Ele tinha uma coisa muito interessante, que eu já falei isso aqui, e às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Mas ele tinha um sistema de direção que era muito importante. Eu achava foi muito importante na minha vida. Ele não escalava ninguém. E ele chegava assim, e se você chegou primeiro, dirige ali o culto. Então, ele falava assim, olha, venha como se você fosse o pregador ou o dirigente do culto, que pode ser você. E eu aceitei isso. Aprendeu isso, aprendi né? Você carrega isso verdade. mesmo. Então, eu cheguei todo alinhado e o homem chegou sem voz. E ele falou, você vai dirigir o culto. Na festa. Lá. Na festa, dirigir um culto. Sabe, uma congregação, vamos dizer, nossa congregação era pequena. E eu dirigi o culto, pastor, não, vai, senta aqui do meu lado. E eu sentei ali no púlpito. Do lado aí, e ele, sabe, me orientando ali, eu distribuindo as oportunidades, né? Que eu acho muito interessante, igrejas, de oportunidade, porque as pessoas crescem assim, né? E então, a partir dali, eu não mais deixei de exercer essa liderança, fui aprendendo, entendeu? Dirigir culto, pregar e aquele negócio todo. Então, foi ali que eu vi. Então, eu nunca tive essas pessoas que me antecederam com ciúme daquilo que eu estava fazendo. Não, eles ficavam felizes quando eu fazia aquilo que eu era designado a fazer e, de uma certa forma, fazia com excelência, não é? Então, eles ficavam felizes. Então, eu aprendi isso. Então, quando eu vejo... Eu até tive um episódio aqui na igreja, em que, nos nossos cultos de ensino, nas terça-feira, não lembro se foi em 2013, por aí. Eu chamei o Jonathan. Era praticamente um adolescente ainda, para trazer um estudo. Falei, Jonathan, terça-feira você vai trazer um ensino. Pastor do céu, ele ficou assim, não, pastor, eu... Lembrou que você era diácono, né? O pastor descalando, vocês escalando. Moço, traz aí alguma coisa. Vai lá, pesquisa. Meu amigo, quando eu cheguei, nós tínhamos um data show. Que era colocado em cima da mesa, né? Quando eu cheguei, tá o Jonathan com um slide e tal, aquele negócio todo. Eu falei, não, fui pronto. Você vai dar o estudo agora. E aí nós passamos, se não me falha a memória, 3 meses estudando a sequência que ele tinha elaborado, entendeu? Ele foi buscar mais, claro, aquele negócio todo. Então eu fiquei feliz, eu não tenho essa preocupação. Eu chego na igreja, eu posso ficar ali na portaria enquanto outros pregam, outros cantam, não tenho essa preocupação. Então, a sucessão, ela deve ser algo que os pastores, que os líderes tenham como prioridade, formar sucessores. Porque hoje nós vimos aí um cristianismo meio que fraco, algumas pessoas cansadas, trabalhando muito. Por quê? Porque ele não se preocupa em formar sucessores. Então, eu tenho isso na minha vida. A coroação da minha liderança, se é que eu vou ter, tem que ser a sucessão. Se no final da minha jornada eu não tiver formado sucessor, então eu fracassei. Eu li um livro, A Formação de um Discípulo, se eu não me engano, que ele fala justamente sobre isso. Que a gente é passageiro, a gente não vai ficar aqui por muito tempo, então a gente não deve construir nada sobre nós. E é interessante ver que os pastores de antigamente já vinham preparando isso, né? Porque um pastor que fala assim, não, você dá conta de fazer, você vai chegar, você consegue dirigir um culto, você consegue pregar, você consegue dirigir uma congregação. Que eu antigamente abria muita congregação, colocava alguém para cuidar, né? Sim. E isso fazia a pessoa crescer, fazia o evangelho crescer, fazia pessoas serem alcançadas. E hoje a gente muitas vezes tem um certo receio. Não, se eu colocar fulano de tal lá, ele pode querer depois emancipar ou ficar com a igreja para ele, tomar meu lugar, entendeu? Eu vejo algumas pessoas aí, alguns líderes já pensando nisso, fazendo algumas rotações de pastores em igrejas para poder evitar que isso se torne uma divisão, entendeu? Então as pessoas não estão tão preocupadas em que as pessoas cresçam, que o reino cresça, mas que mantenham-se ali no poder. E eu vejo que, graças a Deus, antigamente havia pastores falando, não, você pode fazer, você consegue chegar, você consegue alcançar. Eu acho que essa é a visão do reino. A gente formar pessoas para irem mais longe do que nós. Com certeza. É igual o senhor falou.
O nosso sucesso vai ser você ver pessoas chegarem onde você não chegou, mas você o instruiu para chegar lá. Perfeitamente. É igual quando você assiste um filme, não sei se todo mundo já assistiu aquele filme do casaco lá, né? Do senhorzinho que treina o cara, o jovem, para poder vencer a luta lá e ganhar. Aí ele fica treinando ele, tira o casaco, bota o casaco, aí treina com isso aqui, vai limpar o carro, insere de um lado e tal, treinando ele. Pra quê? Pra chegar talvez mais longe do que o que ele foi. Do que ele foi. É importante isso, velho, porque quando as pessoas estão trabalhando para o crescimento do reino, nós temos que entender uma coisa: ninguém assume o lugar que é teu. Uhum. Se nós estivermos no cristianismo e exercendo alguma liderança com essa preocupação de que poderá alguém vir e tomar o seu lugar, repense, pare, peça orientação a Deus e que tire isso do seu coração, porque ninguém senta no lugar que é teu. Exatamente. Entendeu? O provérbio popular que diz por aí é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Não. Se você está com o Senhor, se você serve verdadeiramente ao Senhor e o seu propósito é trabalhar para o reino, não importa o lugar que você esteja, no momento certo o Senhor vai te tirar de lá. Não fez assim com José? Tirando lá do presídio, lá do calabouço e colocando em posição de destaque? Davi. Então, nós estamos no lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Não se preocupe, essa preocupação, graças a Deus, eu nunca tive e peço que o Senhor não permita que eu a tenha, de que alguém possa tomar o meu lugar. Primeiramente, que a obra não é nossa, não é? Nós somos apenas dispenseiro, entendeu? Eu sou um camarada totalmente grato a Deus porque compreendo, entendeu? Sobre a mordomia que nós vivemos. Nós até estudamos um trimestre falando sobre a mordomia cristã. E, cara, quão bom é ser um mordomo na casa do Senhor. E as pessoas, quando falam em mordomia, elas acham que é aquela sombra e água fresca. Não, o mordomo, só descanso. O mordomo, ele faz o quê? Ele cuida das coisas do seu Senhor. Só que nesse cuidado ele usufrui, não é isso? Entendeu? O mordomo, ele cuida da casa e ele usufrui. Sim. Não é verdade? Ele não tem carro, mas ele anda num carro bom. Sim. Não é verdade? Come comida boa. Come comida boa. Neemias lá no palácio desfrutava de tudo. Exatamente, mas ele é somente um camarada que cuida da despensa do seu Senhor. O pastoreado nada mais é do que isso. E se eu não entender isso, entendeu? E ficar com essa mesquinhez, entendeu? Achar que a igreja é minha, que a obra é minha, aonde eu vou chegar com a minha obra? Não, a obra é do Senhor. E eu me sinto privilegiado em ser um mordomo na casa do Senhor, para servir os meus irmãos, para participarmos do banquete juntos, certo? Eu acho que isso deve ser o foco de todo líder, entendeu? Tirar esse pensamento, porque quando a gente não tem esse pensamento, então a gente vai formar sucessores com sucesso. Eu creio assim. É igual o senhor falou aí sobre liderança. Não é só bem para pastores, mas líderes de jovens, de departamento. Todos têm que ter a mesma visão de formar pessoas, né? Porque você não vai estar ali sempre. Talvez Deus te tá aqui te treinando nesse momento, mas Ele quer te levar para outro lugar. Isso é só uma fase. Você tem que ensinar pessoas para estarem ali, para cumprirem o dever melhor do que você, talvez, ainda. E esse é o nosso papel, de ensinar, discipular, de orientar, e que a gente possa cada vez mais valorizar isso, né? Sim. Pensar nisso. Eu fico às vezes pensando, cara, daqui a uns anos estão os meninos aí, igual a gente tá pensando aqui, estão o Heitor grande, o Igor grande, a Ayla grande, crescendo aí, e a gente deixando um legado, deixando princípios, valores para eles aí. Acho que isso é muito importante. Com certeza, Beto. Olha, eu não tive a oportunidade de ser uma criança na igreja. Mas quando eu olho para vocês, que eu vi criança, entendeu? Tem foto aqui do Pedro Henrique, Charles, e quando a gente vê a pessoa evoluiu, continua na igreja, servindo ao Senhor, isso é gratificante para a gente. Então, quando a gente olha essa criançada e ver que eles estão na presença de Deus como homem, como pai de família, que a gente vê aí, o Hugo casado, Jonathan casado, né? Pedro Henrique casou recentemente. Então, quando a gente vê essa garotada que
cresceram aqui sobre os nossos olhares, entendeu? A gente criança. E ensinos também, né? Ensino. Eu acredito que isso é gratificante, entendeu? Porque por mais que a gente não pegou na mão e disse, olha, é eu que estou te ensinando isso, que às vezes a gente quer pegar um pouco do crédito, né? É bom ser lembrado, né? É bom ser lembrado. Mas por mais que eles não falam, entendeu? Mas a gente olhe lá e vê que você teve uma participação no crescimento deles, é gratificante. É muito gratificante, sabe? Quando você vê que pessoas... E isso não é só como pastor, entendeu? Já imaginou você como líder de jovem? Porque às vezes a gente tem uma impressão... Você pode ver que uma igreja que tem uma liderança de jovem fortalecida, porque o jovem, ele é uma força. Então, quando você alcança o jovem lá no campo de futebol, lá no seu colégio, aquele negócio todo, e aí aquela pessoa era totalmente fora do eixo, sem nenhum conhecimento acerca de espiritualidade, nada, zero. E aí, através do seu convite, como líder de jovem, como líder de senhora, como líder de criança, e você vê que essa pessoa evoluiu, é gratificante para você, sabe? Você vê que aquela pessoa foi mais adiante do que você, entendeu? Você liderou um jovem que hoje é um pastor. Às vezes você não é um pastor, mas você liderou um jovem que hoje é um pastor, que está à frente de uma grande igreja. Aí a questão é o quê? Você vai ficar com inveja ou você vai ficar feliz? Meu amigo, eu vou ficar feliz. Não, tem muita gente que fica naquela, poxa, não sei o quê. Oh, não fui eu. Não fui eu. Ciúme bobo? Não, meu amigo. Sabe? É melhor ser amigo do rico do que ser o rico, que a despesa não fica para você, não é isso? Então você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar com o sucesso daquela pessoa, de fato, sabe? Tem um colega, um pastor amigo meu, que ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, o Zé Maria, é mais fácil chorar com os que choram. O difícil é se alegrar com os que se alegram, porque às vezes você está numa maré tão baixa e o outro está lá em cima. Porém, é necessário, e a Bíblia diz, chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, tá certo? A bênção do meu irmão é a minha bênção. Tá certo? Então, nós temos que desenvolver isso em nós, tá certo? Tirar esse egoísmo, tirar esse sentimento de inveja, tá certo? Não, rapaz, sabe quem é o presidente, o prefeito? É meu amigo. Sabe quem é o pastor daquela igreja, o líder daqueles jovens lá? Quem realizou esse congresso, essa festa? Meu amigo, é meu irmão. Ou, por que não dizer assim, eu fui líder dele. Deve ser gratificante. Gratificante, muito gratificante. Então, ciúme não pode entrar em nosso coração. É um mal que a gente tem que se cuidar, porque senão o inimigo acaba plantando essa sementinha no nosso coração, né? Até mesmo um apego também. Sim. Eu tenho lido um livro sobre falsos deuses, ele fala que muitas vezes a gente coloca deuses, não é somente aquela imagem esculpida, mas às vezes é uma posição, é um cargo, sabe? Uma liderança, que a gente coloca como trono, que se a gente perder aquilo ali, a gente não é ninguém. Só que a gente não é alguém por ser pastor, por ser líder ou por ser presidente de uma grande igreja. A gente é alguém porque Jesus morreu por nós, se entregou por nós e nos fez filho dele. Perfeitamente. Então, nosso coração deve reinar ele. E o que muitas vezes nós acabamos deixando levar é que a nossa posição tome o nosso trono. E aí a gente acaba com isso, com inveja, com ciúmes, com egoísmo. E é perigoso isso. Porque quando você tem esse sentimento de só você pode fazer, você termina afugentando as pessoas, sabe? Afastando as pessoas que estão ao teu lado, sabe? Eu vejo que ao lado dessa pessoa que eu não vou crescer. Então, você termina afastando essas pessoas. E aí o que vai acontecer com você? Você vai se tornar único. Você vai ficar sozinho. Sobrecarregado. Você não vai ter ninguém do teu lado. Sim. Então, sabe, eu não sou muito de delegar funções, entendeu? Não sou, entendeu? Mas eu fico feliz com aqueles que se predispõem, entendeu, a fazer algo. Não precisa ser você. Eu sempre falo isso, não precisa ser você. E nem precisa fazer como eu faria, entendeu? Porque cada um vai ter um jeito de fazer. O importante é que o propósito venha a ser o engrandecer do nome do Senhor. Não é o meu nome, entendeu? Porque tem pessoas que o ciúme brota aí. É aí que nasce o ciúme. Ah, fulano está à frente, então é ele que vai ser o destaque. Meu amigo,
Você pode até ter esse sentimento, não deve, mas tem pessoas que têm. Mas ele vai chegar a um determinado lugar e dali para frente ele não passa. Sim. Ele não passa. Agora, aquele que tem a promessa do Senhor, aquele que trabalha para o reino do Senhor, ele pode não chegar na mesma velocidade que aquele que fez a politicagem, aquele negócio todo chegou, mas ele vai muito mais além. E é isso que é importante. Uhum. Não é verdade? Sim. É isso que é importante. Não é a velocidade, mas é atingir o alvo, é chegar. Sim. Não é verdade? Uhum. É melhor do que você ir rápido, é você ser constante. Porque às vezes você vai rápido demais e você não chega, você se cansa. Mas se você ser constante, devagar, todos os dias, mais indo devagar, você consegue alcançar, você consegue chegar. Isso é muito importante para que a gente possa vencer, né? Com certeza. Chegar, ensinar pessoas, liderar pessoas. E eu vejo que uma dificuldade que muitos líderes têm, pastor, é de você, o senhor até chegou a citar aí, de deixar com que as coisas sejam feitas, mas não do seu jeito, mas foi feita. Um exemplo, vamos supor, fazer café. Tem vários jeitos de fazer café. O senhor pode fazer de um jeito, eu posso fazer de outro. Mas o importante é que o café chegue na mesa. Vai sair, não é verdade? É interessante isso. O que acontece é que muitas vezes na liderança as pessoas querem fazer o seguinte: não, se não for assim, essa xícara tem que estar assim, não vai dar certo, não vai funcionar, não é. Tem um padrão a ser feito. Como é que o senhor vê que a gente tem que lidar com isso? Ter esse cuidado? Já até comentou um pouco aí, mas qual os cuidados que a gente tem que ter? Porque às vezes a gente quer isso, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. E na obra não é assim, no reino não é assim. A gente lidar com pessoas, então cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, e cada um Deus usa de uma maneira. Nunca foi. Nem os discípulos que andaram lado a lado com Jesus eram iguais. Nunca vamos encontrar pessoas que seja realmente como eu. Todo ser tem a sua particularidade. Uhum. Então, quando nós tentamos que essas pessoas façam e que façam do nosso jeito, e se a pessoa que recebe essa missão, essa incumbência, for tentar fazer para me agradar, para fazer do jeito do pastor, ele também vai enfadar e vai fraquejar. Então, é necessário que haja uma libertação desse sentimento, desse pensamento, né? Nós precisamos nos libertar de sermos metódicos. Se não for assim, não serve. Não. Dê a função para a pessoa. Eu sempre falo, eu dou a missão. E falo para a pessoa, olha, você é sabedor disso. Uhum. Ó, não me trago aqui coisas estranhas e nem despesa. O resto é contigo. E aí as pessoas, pastor, ok, pastor, eu convidei fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Maravilha! Não é um pecado, nem está gerando despesas desnecessárias. Vai em frente, meu jovem. Porque se eu deleguei a função a você e você tem uma visão, Deus está ali contigo. Então, temos que permitir as pessoas se desenvolverem. Sim. Porque senão vai ser um robozinho, conforme eu. A gente vai estar querendo cópia da gente, né? É uma cópia. Não, obviamente que vai ter alguns traços, sim, não sim, é? Sim, que você vai aparecer. Eu lembro que a primeira vez que o pastor Jorge Carlos, quando ele chegou aqui, ele conta isso. Né? Quando ele chegou aqui, eu estava pregando e ele pensava que era o pastor Luiz Adalberto. Ele não conhecia, não. Ele conhecia o pastor Luiz Adalberto, mas ele não me conhecia. Entendi. Entendeu? Então, quando ele chegou aqui na igreja, quem estava pregando era eu. Então, ele ouviu, né? Uhum. Então, achou muito parecido. Ele achou muito parecido, entendeu? A euforia, a abordagem, aquele negócio todo e tal. Já perdi essas características há muitos anos. Mas então você vai ter alguns traços. Alguns traços, sim. Com certeza você vai ter. Agora, cópia não, né? Uhum. Cópia não, você tem a sua particularidade. E é importante que você desenvolva. É importante que você desenvolva isso. E para isso acontecer, é necessário que o seu líder permita isso. Uhum. Porque tem muitos gente, é aquilo que você faz. Ele te dá a missão, mas fica amarrando o desenvolvimento. Sabe? Não, meu amigo. Dê a missão e fique de longe. Auxilie, se for preciso, entendeu? Para que as coisas fluam com o reino de Deus sendo promovido. Essa sempre é a minha visão. Eu não tenho esse desconforto
Eu fico feliz quando eu vejo a pessoa fazendo. E que bom. Eu queria era que todos que fizessem melhor do que eu. Porque aí, assim, nossa igreja estaria num patamar bem mais elevado. Eu não me preocupo, não. Deixa eu impedrar as bênçãos apostólicas. Ok. Maravilha. Amém, pastor. Pô, obrigado pela conversa aí, por esse momento de experiência, de conversa aqui à mesa. Tenho certeza que foi edificante para o pessoal, para nós crescermos juntos aqui também. Aprendemos sobre liderança, sobre sucessão, sobre olhar para o passado. Acho que isso é importante. Tenho certeza que lições foram aprendidas aqui para líderes, obreiros, até jovens mesmo que estão crescendo na fé aí, possam ver o seu testemunho, ver essa conversa e possa crescer, aprender com o discipulado, aprender com pessoas e ver que pessoas são importantes. Ninguém cresce sozinho. Toda a história que o senhor passou aqui, o senhor sempre conta o nome de alguém, sempre cita pessoas. Então, nós estamos aqui por pessoas e um dos princípios do reino é esse, é servir. Nós estamos aqui para servir, então obrigado por ter servido a gente aqui com esse bate-papo nessa manhã, nesse momento aqui também. Obrigado, eu que agradeço e reitero novamente as pessoas que estão aí do outro lado. Se espere e ande com pessoas que estão aí do teu lado. Nós estamos muito distante e não vamos poder passar aquilo realmente que você precisa de fato, entendeu? Você vai ter experiências, ok? Mas ajude o seu líder que está aí do teu lado. Fique com ele e que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém, pastor. Obrigado aí, viu? Deus abençoe. Pessoal, e você que está aí, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, se te abençoou, não deixe aí de compartilhar, tá bom? Mande aí para pessoas, para que outros líderes, outros pastores, outras pessoas possam aprender também com essas experiências, com essa conversa, tá bom? Deixe aqui sua curtida, comente aqui embaixo o que você achou. Nós queremos ouvir aí a sua opinião, o seu comentário, vai ser muito edificante para nós também, tá bom? Fique com Deus e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.